Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso Karuna aqui. Sou o mestre Tiago Mendonça. Então, a palavra Karuna é uma palavra que vem do sânscrito, que quer dizer compaixão, né? ou ação compassiva, né? Então, assim, o Karuna aqui, ele está relacionado à energia da compaixão, né? A energia do amor universal, com essa energia divina, a energia da compaixão. É por isso também que o Karuna aqui ele está relacionado com a divindade chinesa Kuan Yin, né? Alguns pensam que por ser uma divindade chinesa é uma divindade do taoísmo, mas não. Na verdade, Kuan Yin é uma divindade do budismo chinês, né? E segundo algumas histórias, na verdade, Kuan Yin ou Guan Yin, ela é o aspecto feminino do Bodhisattva Avalokiteshvara, né? Ela é apenas o aspecto feminino desse Bodhisattva. Em outras histórias, ela é uma encarnação, que encarnou como mulher, né, desse Bodhisattva. Então, de acordo com a história do Bodhisattva Avalokiteshvara, né, quando o budismo ele chega na China, a China ela já tinha suas divindades, né, masculinas e femininas, tinha seus deuses e suas culturas religiosas, né? Então tinha muitas divindades femininas. E quando o budismo ele chega na China, esse Bodhisattva, o Bodhisattva Avalokiteshvara, né, ele sincretizado com uma deusa feminina, criou-se a Kuan Yin ou Guan Yin, né? Como o Bodhisattva Avalokiteshvara é um Bodhisattva da compaixão, é o Bodhisattva do budismo, da compaixão, da misericórdia, da ação compassiva, sincretizado com essa deusa feminina chinesa, ela também se tornou essa divindade, essa Bodhisattva da compaixão e da misericórdia, né? Mas a outra história conta que ela é uma encarnação dele, né? Então, uma história bem básica desse Bodhisattva, o Avalokiteshvara, né? Fala que ele fez uma promessa para ele mesmo, né? Ele prometeu que, como Bodhisattva, ele estava caminhando, evoluindo para chegar ao estado de Buda, né? Buda quer dizer o desperto, aquele que despertou, né? Aquele que acordou, né? Então, ele fez uma promessa como Bodhisattva de que só ia alcançar a iluminação suprema, só ia alcançar o estado de Buda após ele salvar todas as almas, né? Então, todas as almas errantes, todas as almas que se encontram ainda na condição do medo, na condição da dor, na condição do sofrimento, na condição de prejudicar a si mesmo e prejudicar os outros, causar sofrimento para si mesmo, causar sofrimento para os outros devido às suas condições de paixões e ainda de imperfeições e errado, ele fez uma promessa de que ele só chegaria ao estado de Buda quando ele salvasse todas as pessoas, né? Inclusive ele ia libertar todas as almas do umbral, do inferno, né? Todas as almas que estavam sofrendo, né? Então, de acordo com a história, esse Bodhisattva ele fez essa promessa, né? E aí num diálogo com o Buda Amitabha, que é o Buda do Lótus, né? Que ele é muito cultuado no budismo Terra Pura, né? No qual o Amitabha ele mora na Terra Pura de Amitabha, que é o Buda do Lótus, né? Ou Amitabha, né? Mora. E aí os budistas Terra Pura eles recitam o mantra milhares e milhares e milhares de vezes do Buda Amitabha, né? E se diz que ao repetir esse mantra todos os dias, fazer essa prática todos os dias, você vai alcançar, o monge ele vai alcançar a morada do Buda Amitabha, né? Isso no budismo Terra Pura, então o budismo da tradição Mahayana. Então o Bodhisattva Avalokiteshvara, dialogando com o Buda da medicina, fez essa promessa de que salvar todas as almas do inferno. E aí o Buda da medicina não, desculpa, o Buda Amitabha. E o Buda Amitabha chega e fala para ele: se você não conseguir salvar todas as almas, que castigo terá? Ele disse que poderia cortar a própria cabeça, né? E então o Bodhisattva ele vai ao inferno e resgata todas as almas. Ele salva todas as almas que estão em sofrimento, que estão lá no inferno, né? Mas assim que ele salva todas aquelas almas, né, devido às almas, os espíritos, eles serem criados imperfeitos, eles serem criados ignorantes, e devido às suas paixões, nesse ciclo, no qual eles têm que evoluir para se libertar dessa paixão, então assim, ele libertou e salvou tal alma, né? Mas assim que é criada novas almas, ainda imperfeitas, essas almas ainda são imperfeitas e estão em condição de sofrimento, né? Então assim, é um ciclo incessante, né? Por mais que ele salva milhares e milhares de almas, vai ter milhares e milhares de almas ainda precisando de socorro também, porque as novas almas são criadas do começo e do princípio, né?
Então o que acontece? Ele salvou, resgatou essas almas do inferno. Mas assim que ele salva, tem outras almas que estão no inferno, né? E aí o Buda Amitabha falou. E aí o acordo foi que fosse arrancada sua cabeça, né? Então o Buda Amitabha arranca a cabeça dele. Mas quando o Buda Amitabha arranca a cabeça dele, nasce ali milhares de cabeças, milhares de olhos e milhares de braços. Simbolizando o quê? O potencial divino, a expansão divina, né? Onde o qual tem milhares de olhos, milhares de cabeças para salvar muito mais almas ainda, né? Então se expandiu. Então o Bodhisattva Avalokiteshvara é o Bodhisattva da compaixão, aquele que escuta os clamores do mundo, aquele que escuta aquelas almas que estão em estado de dor, aquelas almas que estão em estado de sofrimento, aquelas almas, né, que estão em estado de desespero, aquelas almas que ainda estão nas angústias, na ansiedade, né, que estão ainda escravas de suas paixões, que prejudicam os outros, prejudicam a si mesmo, né? Então todas essas almas, ele escuta a dor, ele escuta, né, aquela alma que pede o socorro no íntimo da sua alma, né, aquela pessoa que sofre tudo. Então ele é o Buda da compaixão, o Buda que tem misericórdia, né? E a deusa Kuan Yin também é a mesma coisa, ela é o aspecto feminino desse Bodhisattva também, e uma encarnação dele, né? E a gente vê quando, na história no qual a divindade Kuan Yin, ela encarna na Terra, ela encarna lá na China, na dinastia Shou. Ela nasce como uma sexo feminino, ela nasce como uma garota, né, filha do imperador lá da época, que é o imperador Miao Shuang, né? E aí essa chinesa, essa mulher que é a encarnação de Kuan Yin, que na verdade é a encarnação desse Bodhisattva que encarna como essa mulher, né, chinesa lá na época, né, nessa dinastia, filha desse imperador. E aí ela se recusa a ter homens, ela se recusa a namorar, ela se recusa a ter relacionamentos. A vocação dela é seguir a vida religiosa, a vocação dela é seguir o espiritual. Ela só pensa nisso, ela só quer isso, né? E o pai dela não, o pai dela, como imperador, queria que ela seguisse outras carreiras, queria que ela fosse uma mulher assim, inclusive uma mulher que casasse, que gerasse filhos para continuar o reinado assim, coisa que ela se recusou, né? E então, nisso aí, na China ainda nessa época, ela se recusa e ela realmente segue a vida dela religiosa. O pai dela se ira com ela, o pai dela se revolta com ela, não apoia ela, e o pai dela resolve executar ela, né? Então o pai dela pega e arranca a cabeça fora dela, né? Mas quando arranca a cabeça dela, simbologia, simbolismo, né? Não é fatual mesmo, né? Não é literal. E aí nasce várias cabeças, né? A mesma coisa que aconteceu na história do Bodhisattva Avalokiteshvara, né? O Buda Amitabha arranca a cabeça dele e nasce várias cabeças, que é o potencial, né? Quando ele faz isso, quando ele arranca a cabeça dela, ela tem o potencial ainda mais de expandir a compaixão, de olhar para mais pessoas, de ter mais misericórdia ainda pelo mundo, né? Então o pai dela vê que não conseguiu matar ela, ele pega e asfixia ela. Quando ele asfixia ela, que ela morre enforcada, ela desce ao inferno. Tá lá as almas pedindo ajuda e ela resgata aquelas almas e volta. A mesma coisa da história do Bodhisattva Avalokiteshvara, né? Ele vai no inferno e salva todas as almas. Então a Kuan Yin ou Guan Yin é a deusa da misericórdia, a divindade da misericórdia. Ela tem compaixão por todos, ela escuta as dores, ela escuta os sofrimentos. Você pode orar por ela, pode pedir a ela eternamente misericórdia, não importa o quanto se seja errado, o quanto se esteja sujo, mas a misericórdia desse Bodhisattva e a misericórdia dela é infinita, né? E aí um dos mantras principais para se entrar em conexão com esse Bodhisattva é o Om Mani Padme Hum, ou Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Pode várias vezes, né? Um dos principais mantras para se conectar com isso, né? E aí, depois dessa história aí, a Kuan Yin, ela vai para uma ilha, né? O pai dela não consegue matar ela vai para uma ilha e começa a cuidar. Ela voa numa flor de lótus, né? Em cima de uma flor de lótus, ela voa para essa ilha e começa a cuidar das pessoas doentes, isso e aquilo, simbologia, né? A flor de lótus, ela é uma flor bastante simbólica, principalmente na religião hinduísta, na religião budista, né? Para os egípcios, a flor de lótus representava o renascimento, né? Porque a pétala dela abre e fecha, né? Então representa o renascimento, né? Mas para o budismo, a flor de lótus ela representa
a pureza mental, a perfeição espiritual. Na própria história de Buda, ele nasce em cima de uma flor de lótus e ele já nasce andando, é simbologia, isso é apenas simbologia, né? E a cada passo que ele dá, nasce uma flor de lótus, simbolizando o quê? Simbolizando que a cada passo de Buda, naquela terra, naquele lugar, né, nasce se purifica a mente, se aperfeiçoa o espírito, né? Então, por exemplo, se Buda caminha na terra no solo do meu coração, ali o meu coração se purifica. Na terra da minha alma, no chão da minha alma, ali a minha alma se purifica. Na minha mente, ali minha mente, no solo da minha mente, entende? Onde Buda pisa, onde ele é aceito naquele solo ali dentro de mim, ali se purifica. Isso que é a simbologia, né? Porque a flor de lótus, ela nasce no lago, né? E aí ela nasce entre a lama, né? Sim, é um lago sujo, cheio de lama, né? Aí as raízes dela nascem lá e ela se desenvolve, se desabrocha e se torna numa planta, numa flor belíssima, né? Que representa a beleza interior, a beleza divina. Então, ou seja, mesmo em meio à sujeira da alma, mesmo em meio às imperfeições, as coisas mais escuras e trevorosas, né? Aquela semente que é a flor de lótus é divino, é algo belo. Mesmo no meio, o divino desabrocha, se desenvolve e se transforma num belo divino, né? Então essa é a simbologia. Então tem a flor de lótus, ela tem amarela, tem vermelha, tem azul, tem rosa, tem de várias cores, cada cor tem um simbologia, né? Então a flor de lótus ela é muito significativa. Então o significado de Kuan Yin, a compaixão, ela voa na flor de lótus, na purificação, no espírito aperfeiçoado, o espírito que em meio à sujeira e imperfeição, o ser divino que está no seu centro, na sua essência, se desenvolve, se ilumina, né, voa para aquela ilha, né, e começa a salvar as pessoas e começa a ajudar, né? Significa a misericórdia dela, que tanto o Bodhisattva como a própria Kuan Yin, ela escuta todos aqueles que sofrem, todos aqueles e ela ajuda, faz curas e tudo, né? E aí, de acordo com essa história também, o pai dela, ele adoece e vai para morrer mesmo, né? E aí ela tira uma parte do corpo dela e faz um remédio e cura o próprio pai. Então, significando o seguinte: aquela pessoa que maltratou ela, aquela pessoa que executou ela, aquela pessoa que virou as costas, desejou o pior para ela, mesmo assim a sua misericórdia é muito grande para acolher essa pessoa e quando essa pessoa precisar, poder curar e ajudar, né? Então essa simbologia da divindade Kuan Yin, né? Que tem tudo a ver com esse Bodhisattva, né? Sempre escutando, né? Então Karuna é a energia da compaixão e por isso que é ligado à divindade Kuan Yin, essa divindade do budismo chinês, né? Onde no qual a misericórdia, a compaixão incondicional por todos, né? E aí um outro personagem também que está relacionado ao Karuna aqui é o Avatar Sati Sai Baba, né? Porque de acordo com a história, os símbolos do Karuna, eles foram canalizados pelas alunas da mestre Caitlin Milner e pela própria Caitlin Milner também, né? Então essa mestre, de acordo com a história dela própria, né, ela recebeu esse símbolo do Avatar Satya Sai Baba, né? De acordo com ela já era mestre em Reiki Usui, ela já era mestre em Haku Reiki, né? Haku Reiki, né? Que é que é o sistema de energia do mestre Iris, do mestre Arthur Roberto, que foi aluno da mestre Iris Shikuro, que foi aluno da mestre Abayo Takata, né? O Arthur Roberto que desenvolveu o Haku, como o tibetano, que veio tudo, entendeu? Então ela era mestre no sistema dele, era mestre em sistema Usui, e ela achava aquilo muito incompleto, né? E nas meditações dela, com suas alunas e tudo, né? O Avatar Satya Sai Baba, em uma expansão, em sua manifestação divina de Avatar, né? Se expande e leva para elas aqueles símbolos, né? Então a Marcy Miller, a primeira aluna da mestre Caitlin Milner, ela canaliza em 1991 os 3 primeiros símbolos, né? O Zonar, o Halu e o Hart, né? E aí nas meditações eles vão tendo mais revelações que, de acordo com elas, foi inspirada pelo próprio Satya Sai Baba, né? O Satya Sai Baba, ele é um guru, um avatar do século XX, né? No século XIX ele esteve encarnado na Terra como Shirdi Sai Baba, né? E aí no século XX ele volta como Satya Sai Baba, né? E ele fez uma promessa de que ele vai voltar mais uma vez aqui ainda na Terra, mas ele só vai voltar agora quando o planeta Terra estiver regenerado, né? Com um lugar de paz.
quando a Terra voltar de novo à idade de Satya Yuga, né, a idade de ouro. Nós encontramos agora em Kali Yuga, né, que é a era da destruição, que é a era do homem perverso, do homem errado, do homem imperfeito, do homem demoníaco, né, e depois dessa era vem a era boa de paz, né. Nas escrituras hindus fala que Shiva, ele foi questionado, né, na Satya e na Kali Yuga, como é que o homem ia fazer para se tornar divino, como é que o homem ia fazer para vencer seus monstros, seus demônios e poder, né, se iluminar, né? E aí Shiva prometeu que ele viria de várias formas, em várias vezes, e abrir seu templo e tudo, né? Por isso que a maioria dos gurus, a maioria dos avatares, a maioria é Shiva, né? Ou então é uma pequena manifestação de Shiva, né? Como o próprio Shri, o Shri Sai Baba, século XIX, Sai Baba do século XX também, é uma pequena manifestação da potência divina de Shiva encarnada para iluminar a humanidade, né? E saiu o Guru Sathya Sai Baba, ele como avatar, né? Ele fazia milagres, ele tinha capacidade de materializar qualquer coisa que ele quisesse, de teletransportar, ele podia estar aqui, ele podia transportar para onde ele quiser, podia fazer curas, né? Tem relatos de pessoas que, turistas que foram visitar o ashram, a Sathya Sai Baba, e chegaram lá, o Sathya Sai Baba disse: antes de você vir, você passou por isso, por aquilo no avião, e aconteceu isso e aquilo, e eu fiz isso e fiz aquilo mesmo sem você saber, né? Então as pessoas ficavam surpresas como é que ele sabia que a pessoa passou por aquilo, e a pessoa jamais imaginava, ele já estava em conexão com a pessoa e já tinha salvo a própria vida da pessoa e tudo. Então existem muitos relatos de muitos discípulos desses poderes e tudo do Sathya Sai Baba, né? E também foi um grande filantropo, porque Sathya Sai Baba, ele construiu hospital na Índia, ele construiu colégio, ele construiu universidade, ele construiu redes sanitárias, né? Caridade de alimentação, pessoas viviam nas ruas, mendigos, miseráveis, pobres e tudo, alimentou muita gente na Índia. Foi um grande filantropo também, um grande avatar, né? E aí, de acordo com a história da Mestre Caterine Unna, né, ela e suas alunas, suas discípulas em meditação, canalizaram os símbolos e tudo o resto do sistema, né? Só que a Mestre Caterine Unna chamou esse sistema de Sai Baba Reiki, né? Então, o primeiro nome foi Sai Baba Reiki, em homenagem ao avatar Sathya Sai Baba. Só que, assim, para desconectar do avatar, né, ela teve que mudar o nome. Então, ela deu o nome de Theramai, né, que quer dizer Nossa Terra. Theramai, né, quer dizer Nossa Terra, Reiki, né? E aí, um dos discípulos, alunos de Caterine Unna, que também era amigo pessoal dela, que fazia meditações com ela, que trocava ideias de Reiki com ela, que fazia Reiki com ela, é o grande mestre também, o mestre Willie Hand, né? Então eles eram muito amigos da Mestre Caterine Unna, né? Eles conversavam muito e ele também teve acesso a esse sistema, né? O Karuna aqui é os símbolos também, e foi iniciado pela própria Caterine Unna. Só que ele, de forma legal, ele se desvinculou dela, né? Então, assim, ele chamou o sistema dele de Karuna Reiki, né? Então ela chamou de Theramai e ele chamou de Karuna Reiki. E ele fez modificações, né? Ele pegou os símbolos, pegou a energia, pegou tudo, mas ele modificou a maneira dele, as iniciações, tudo a maneira dele, né? Então aí ele fundou o Reiki Karuna, o mestre Willie Hand, né? E aí um dos vários alunos do mestre Willie Hand foi a mestre Rosa Naor, né? E a Rosa Naor, porque o mestre Willie Hand, ele é bastante, assim, bastante certinho no modo de falar, né? Tem que ser nessa linha, tem que ser nessa linha, assim, assim, não se pode isso, não se pode aquilo, assim, assim. Pessoa bastante certinho. Então, isso aí, ela discordou de muitas coisas dele e fundou o sistema dela, chamado Karuna. Não é Reiki Karuna, é apenas Karuna, né? Então, ela fundou o Karuna, né? E aí, ela modificou algumas coisas também, né? E um dos alunos da mestre Rosa Naor foi o mestre Vicente Amador, né? Que é o nosso mestre aqui, o pai de todos, né? Do Karuna aqui. E aí ele foi iniciado no Karuna, tá? Pela mestre Rosa Naor, né? E ele fundou o Karuna aqui, porque ele também discordou de muitas coisas do mestre Willie Hand, né? E desenvolveu a própria técnica dele de fazer iniciação, de utilizar os símbolos, da ordem dos símbolos, assim, assim, tudo, né? E o mestre Vicente Amador também, ele também se tornou mestre de Theramai, pela própria mestre Caterine Unna, né? Iniciado por ela, se tornou mestre com ela, foi a mestre dele do sistema Theramai,
né? E aí ele aprendeu com ela, né? E de acordo com a versão do mestre Willy Rand, né, os símbolos, a energia não foi canalizada pela mestre Pedro Jung e suas alunas, mas não foi uma manifestação do Guru Satya Sai Baba, né? Ele foi atrás dessa história, foi pesquisar tudo e, de acordo com as conclusões dele, ele chegou que os símbolos foi canalizado, veio de Deus mesmo, veio da própria espiritualidade, né? Não veio do Guru Satya Sai Baba. Isso do ponto de vista dele, de acordo com as conclusões dele, né? Então aí nós temos aí o Reiki Karuna, nós temos o Karuna e nós temos o Karuna Ki, né? E o Theramai, assim, também de uma certa forma o Theramai, né? Que foi modificado o Theramai e tudo, mas nós também temos o Theramai, esse sistema de energia de Reiki, né? Então é assim, tudo, tem os mesmos símbolos, é a mesma energia, só que é diferente na didática, só que é diferente na forma de fazer a iniciação, esses pequenos detalhes, né? Então são sistemas que é a mesma energia, o mesmo símbolo, mas tem essas pequenas diferenças também, todos esses sistemas, né? Então essa é a história o Vicente Amador, que é o que realmente desenvolveu esse sistema, que é o Karuna Ki, né? Essa é a história do Karuna Ki. Muito obrigado a todos, gratidão.